Você está ouvindo o podcast Terapia Integralista por Fernanda Matera. Olá, pessoal! Bem-vindos a mais esse episódio do podcast do Terapia Integralista. Hoje a nossa convidada é a Juanita e eu queria que você começasse se apresentando, Rô. Ai, Fer, gratidão, tô super feliz de estar aqui, né? Já tem um tempo que eu tava querendo vir e gratidão pelo seu convite. Bom, pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Juanita, mais conhecida como Rô, né? Eu sou facilitadora de consciência, facilitadora certificada por Axis Conscious, também de outras técnicas energéticas. E estamos aqui, né, cada vez mais brincando, né, de ser contribuição, de receber contribuição. Eu falo que é nesse mundo fantástico e mágico, né, de Axis Conscious. E estou muito feliz, Fer, gratidão e parabéns, né, por todo esse projeto seu, porque eu assisti os outros e eu falei, gente, que maravilha isso, sabe? E é muito gostoso, né, quando a gente está, né, nesse espaço de contribuir para mais pessoas. E o podcast é uma coisa tão gostosa. E assim, né, não sei se você sabe a história, e até aqui o pessoal, né, eu comecei brincando, eu comecei colocando os áudios de lives que eu fazia, ou de conversas que eu tinha com pessoas, e de repente eu recebi um e-mail da Apple dizendo que eu era um dos mais 100 vistos do Brasil. E eu Uau! pensei, que essa brincadeira pode, né, ser mais divertida ainda. E aí eu comecei essa série de entrevistas, né, de pessoas que possam contribuir com outras pessoas, porque, né, eu quero muito isso desse podcast, coisas que, né, que todos nós, seres humanos, passamos, e que a gente possa contribuir com os outros sem ter uma agenda, né? E aí vem você, assim, eu falei, nossa, a Rô pode ser super contribuição. Eu acho muito legal. Você sabe que eu gravo alguns podcasts, mas eu gravo sozinha, né? E daí outro dia eu tava pensando, até conversei, né? Falei, uma amiga minha, falei, nossa, como seria ter podcasts dentro do Axis, né? Ou podcasts para falar sobre, né, o que a gente pode contribuir, o que a gente pode ter, porque a gente tem tantas ferramentas, né? E muitas vezes as pessoas acham que as coisas são tão distantes, né, para elas acessarem, e de repente, assim, elas escutam um podcast dessa, escutam uma consciência, uma ferramenta, pum, mudou uma chave ali, né? Exato. E a gente estava falando antes de começar a gravar, né, sobre isso mesmo, né, sobre às vezes quando a gente tem que perceber a mudança, porque muitas vezes a gente está ali na mesmice e a gente não percebe que às vezes a mesmice justamente é a mudança, né? Exato. Equipe sempre igual e nunca mudar a equipe. E aí eu queria que você trouxesse isso, porque foi uma conversa tão bacana, eu falei, por que não virar um episódio? Você sabe, Fê, que é uma coisa muito assim. Gente, para quem não sabe minha história, eu sou advogada, na verdade, né? Eu sempre fui advogada trabalhista, eu sempre trabalhei com empresas, né? Então eu sempre fiquei envolvida nessa parte de contratação, essa parte de movimento dentro das empresas, de criação. Então eu acredito que isso, sabe, Fê, me influenciou muito hoje dessa forma que eu crio de uma maneira diferente. E quando eu comecei a acessar, né, as barras de Axis através de sessões, foi onde eu comecei a abrir um espaço diferente. E daí, logo em seguida, eu comecei a atender, né? Eu comecei a fazer outros processos corporais, eu fui fazer outras técnicas energéticas, fazer Theta Healing, fazer Reiki, né? Abrir um espaço, né? Eu sou do interior de São Paulo, abri um espaço aqui, né? De terapias, aquela coisa toda. E começou, assim, realmente movimentar pessoas. E dali eu comecei a perceber que já era uma pequena empresa. Era um pequeno empresário. Só que eu nunca fui aquela pessoa, apesar de ser advogada e ter o meu escritório na época, eu não tinha ainda essa experiência de movimentar uma empresa, por exemplo, movimentar pessoas, fazer mudanças, né? Então, no meu espaço eu comecei a ter isso, porque daí tinham pessoas que queriam alugar, né, as salas, então eu tinha que movimentar horários, aquela coisa toda, né? E daí logo em seguida eu lembro que eu comecei a mexer no Instagram, né? Então precisava de contratar pessoas para trabalhar com aquilo. Então aos poucos eu fui começando a ter esse movimento de mudança. E Fê, eu sou uma pessoa que é muito engraçada, eu enjoo muito fácil. Assim, não é que eu enjoo fácil, sabe? Mas assim, parece que se eu fico na mesmice ali, parece que começa a me dar saracutiar, assim, sabe? Parece que eu preciso de movimento. Eu sou uma pessoa que precisa de movimento o tempo todo. É muito engraçado, porque às vezes eu tô conversando com a minha equipe hoje, né, e o meu raciocínio é muito além. Aí eles falam, Juanita, você pode explicar de novo? Porque eu já tô raciocinando, tipo, já tô indo pra ler, aquilo ali pra mim já tá pronto. Aí eu esqueço que muitas vezes as pessoas, elas ainda não estão nesse ritmo, né? Sim, mas é porque assim, eu percebo que o movimento é sempre necessário. Né? Você sabe que muitas pessoas me falam assim, né, Rô, como é que você cria? Como é que você cria tanto? E a ideia que por exemplo, as pessoas têm uma ideia muito diferente de criação, sabe? As pessoas acreditam que criação
é a quantidade de dinheiro que você tem na conta corrente, é a quantidade de alunos que você coloca na Legal. classe, é a quantidade de pessoas que você tem numa agenda. E, na verdade, eu sempre falo que a criação é um movimento. A maior criação que Legal, você tem é um muito movimento da legal sua você vida. trazer isso, porque eu sempre falo para todo mundo também, cara, é o movimento, a mudança que você traz na vida das pessoas, não é quantidade de aluno, inclusive até fiz um vídeo que tá para sair sobre isso, assim, do Hum, tipo, cara, sim, quantas vezes você dá desconto ou você bota gente de graça nas suas classes, achando que isso vai criar mais e depois não cria mais para o seu negócio, nem financeiramente e nem de energia, exato, né? exato. Muito legal que você trouxe isso, porque, cara, não sou só eu que falo, pelo menos. É, porque criação é movimento. Você sabe, Fer, que chegou uma época, quando eu escolhi me tornar, por exemplo, facilitadora de barras, né? Eu realmente criei bastante classes de barras aqui no interior, depois classe de facelift, processos corporais. Aí, quando eu me tornei CF, as minhas primeiras classes criaram, assim, né? Criaram, tiveram pessoas procurando, fiz as classes. Aí, depois eu fiquei um tempo, Fer, acho que uns 2, 3 meses, que tudo que eu colocava não vinha, não criava, né? Então eu criava uma classe de barras, não aparecia ninguém. Eu criava uma classe de facelift, não aparecia ninguém. Né? Eu criava um fundamento, não aparecia ninguém. E eu fiquei num espaço assim, gente, o que está acontecendo comigo, né? Porque a gente vai pelo errado já, primeira coisa, né? O humanoide vai pelo errado. O que eu não estou fazendo que eu não estou criando? E nesses 3 meses, na verdade, que eu não tive pessoas, né, vindo para produtos meus, foi onde eu mais criei. Eu criei vários podcasts, eu criei classe no YouTube, né? Eu criei cursos para mim, né? Foi o momento assim que eu mais busquei, que eu mais estudei, que eu mais assim tive presente com o meu corpo, que eu recebi processos. Então eu percebi ali que na verdade aquilo era a criação, o movimento que eu estava fazendo, que depois reverberou depois de uns 2, 3 meses que eu comecei a criar muito. Então muitas vezes a gente acha que a gente não está criando, quando na verdade você está tendo um movimento e é isso que vai criar para o seu futuro. Né? Quando a gente faz aquela pergunta, né? Se você escolher isso agora, como vai ser sua vida daqui 5 anos? Como não vai ser sua vida daqui 5 anos? É exatamente isso. É qual o movimento que você está fazendo hoje para te levar lá? Né? E criação é muito isso. Então a gente tem que estar presente com esse movimento para saber também a hora de você movimentar as mudanças, né? O que está Legal. funcionando e o que não está funcionando. Que legal que você trouxe isso, porque eu também falo muito isso, sabe? Às vezes parece que, né, a vida tá parada, que a gente não tá fazendo nada, porque a gente não tá, né, tendo alunos, não tá tendo clientes, e às vezes não, Sim, você tá ali mudando as energias, as moléculas para criar algo mais grandioso, né? sim, E eu e sempre exato. falo, né, começo também não é fácil, que é diferente de facilidade, né, porque as Sim, pessoas também pensam que facilidade é assim: "Ah, tá bom, eu sento aqui agora, né, tudo vem a mim tudo e vai eu não acontecer. Eu preciso vou fazer ficar só nada", né. meditando aqui, ó. É. E eu falo que não é fácil o começo, mas traz facilidade, porque você planta a sementinha, as coisas vêm, né. Sim, E aí é isso que porque a a gente estava facilidade é conversando ação. também, né, de que tipo, Sim. cara, você plantou e você tá colhendo o que você plantou. Exato. E a facilidade, ela envolve ação, né. A facilidade, a energia da facilidade, ela é um movimento também. Então, assim, é muito legal a gente estar falando isso, porque muitas vezes eu percebo que as pessoas, elas escolhem entrar num movimento, por exemplo, de criação, então as pessoas: "Ai, agora eu vou ser terapeuta holística, agora eu vou ser terapeuta integrativa, eu vou começar a atender, né, ou então eu vou começar a ministrar classes, seja de Axis, de Reiki, de Theta Healing, né, o que seja". E daí elas começam a perceber que a vida da gente é muito de ciclos, é muito de movimentos. Então tem momentos da nossa vida que a gente vai movimentar muito, tem momentos que você vai relaxar mais, colhendo aquele movimento, e daí quando você termina esse relaxamento, você já começa a movimentar mais, né? Então, assim, a gente está em constante criação, sabe? Então, muitas vezes é você perguntar, né, qual é o movimento que se requer aqui para mim hoje? Qual é o tipo de criação, né, que vai criar muito mais para o meu futuro? Porque muitas vezes o movimento, por exemplo, que se requer hoje é você ler um livro. De repente, o movimento que se requer hoje é você fazer uma caminhada. De repente, o movimento que você requer hoje é escolher uma classe, né? De repente, o movimento que você requer hoje, sei lá, é ver um filme, uma série, porque aquilo de repente vai criar mais para o seu corpo, vai criar Sim. mais para você, E eu sempre né? falo isso para as pessoas, e eu falo assim: "Cara, se você também não respeita esse momento, o seu corpo adoece", né. Exato. E aí eu falo assim: "Cara, é você perceber", e às vezes as pessoas falam assim: "Ah, mas eu preciso de, né, não sou intuitivo", cara, não é questão de ser intuitivo, às vezes tá ali na sua cara, né, do tipo: "Cara, eu tô tentando", é como se estivesse dando murro na parede e você continua tentando. Cara, talvez ali, ó, dá um tempo, né, se você tá dando Sim, murro na parede, e não é questão de intuição ali, pra mim é sim, questão de, tipo, tá claro que sim, não tá dando certo ali, escolha sim. diferente, né.
exato. É porque às vezes, né, eu falo que o universo ele apresenta várias escolhas para você. E você sempre quer tentar ainda escolher o que você sempre escolheu. Você sempre quer tentar estar no mesmo caminho. E quando você se permite um movimento diferente, que é uma escolha diferente, de repente você vai atualizar tanto aquilo que você deseja de uma forma muito mais rápida, né? E é o que a gente fala, muitas vezes as pessoas, né, elas ficam naquele espaço, né, eu não estou disposta a perder tudo para ter tudo, né? Sim, E é até legal, porque essa semana, né, eu fiz uma live sobre isso, né, o quanto que você está disposto a perder tudo para ter tudo, porque na verdade, assim, as pessoas, elas não entendem o que é essa energia de perder tudo, né, elas, na verdade, eu falo que elas já vão logo de início na energia do perder, elas não vão na energia do ganhar, sabe? Por quê? Porque as pessoas associam perda com sofrimento, né, com catástrofe, as pessoas associam perda, por exemplo, com luto, com separação, então, para elas associar, por exemplo, o ganho, que é uma outra modalidade, elas não olham isso rápido, elas vão primeiro na onde elas não estão criando, né? Então, isso é uma coisa do ser humano muito rápido. Então, quando o ser humano ele está no movimento e ele percebe que nada está dando sim, certo, que não está criando, ele não vai procurar o que eu posso fazer diferente, qual movimento eu posso fazer diferente para sim, ganhar aquilo ali. Não, ele vai focar que não está acontecendo aqui, que tem algo de errado, que não sei sim, o quê, que eu não estou disposto a perder isso, que o pouco que eu sim. conquistei até hoje, Sim. né? E eu E na sempre verdade, falo para quando as pessoas também, né, eu faço a analogia da sim, casa, cara, se você quer algo novo, você tem que limpar a casa, você tem que tirar os móveis que não exato. tá funcionando. Então faz Sim, parte você perder, porque você não tá perdendo, você sim, só tá tirando o que não tá funcionando mais para o novo poder entrar. sim, O Gary fala muito isso, você exatamente. quer mudança na sua vida, limpa a sua casa. Exatamente, exatamente. E é muito isso, porque o que acontece, Fê? O nosso cérebro, por exemplo, né, a nossa mente inconsciente, né, ela não foi programada para essa realidade, né, para te trazer possibilidades. Eu sempre brinco que ela é formada, na verdade, por um HD, né, que vai trazer para você somente os arquivinhos de informações, por exemplo, do que ela tem relacionado àquele tema. Então, por exemplo, dinheiro, vai vir para você, por exemplo, a situação que você passou com seus pais com dinheiro, né, todas as crenças que você tem sobre dinheiro, tudo que tem relação àquela palavra. Então, por exemplo, quando você escuta, por exemplo, a pergunta, quando você está disposto a perder tudo para ter tudo, que é a pergunta do movimento da energia, as pessoas associam que isso quer dizer que você vai perder algo ou alguém, né? Que vai dizer que você, de repente, vai ter que se submeter a algo ruim, a tristeza, né, a lágrimas, a separação. Só que, na verdade, não é nada disso, né? É o que eu falo assim, como seria a gente começar a perceber que muitas vezes, né, quando a gente fala que a gente está disposto muitas vezes a ganhar tudo e a nos ganhar, é você realmente começar a perceber o quanto que você pode ganhar a partir daquela mudança que Sim, você tá escolhendo fazer. Você pode sim, ganhar mais felicidade, você pode ganhar mais alegria, você pode ganhar uma outra energia, né? Você pode sim, ganhar uma vida nova, você pode ganhar leveza, você pode ganhar infinitas possibilidades. Tudo vai depender do ponto de vista que você escolhe, né? sim, Tem pessoas que não gostam de mudança, né? Tem sim, pessoas que já percebem realmente que a mudança é sempre uma nova possibilidade. sim. E a gente estava falando isso antes, que eu acho que tem a ver com isso, mas meio que mudando um Sim, pouquinho de assunto, né, a não concorrência, né. E a mudança sim, também é a não concorrência, né. E a gente estava falando exato. isso, cara, você é uma das pessoas, eu também, né, posso me incluir nisso, cara, vai fazer fundamento com a Rô, tipo, eu não tô Sim, com fundamento programado agora, né. exato. E aí o que vai criar mais para a vida da pessoa, né. E eu queria que Sim, tu trouxesse seu ponto de vista sobre isso, porque uma das coisas que as pessoas, né, às vezes chegam e falam sim, assim: "Nossa, mas já tem tanto terapeuta por aí, já tem tanto facilitador por aí, eu vou ser mais sim, um, não vou conseguir cliente". E exato. não. Você sabe, Fer, que quando eu estava escolhendo me tornar CF, eu lembro que eu fui fazer uma classe de escolha de possibilidades com o Brandon, e naquela classe, né, ele trouxe tanta facilitação que eu falei assim, nossa, eu escolho fazer isso, sabe? Eu escolho, né, trazer esses tipos de assuntos, diferente dos cursos de barras que eu ministro, sabe? Algumas coisas mais profundas para contribuir para tirar as pessoas desse espaço. E eu lembro que eu terminei essa classe e eu fui conversar com a minha mãe. Daí eu falei assim para minha mãe, falei, mãe, eu vou para CF. E a pergunta que a minha mãe fez para mim foi: "Nossa, filha, você tem certeza?" Porque já tem tanta gente, né. E eu percebi que, na verdade, ali ela não estava querendo que dizer que já tinha muita gente, ela quis dizer que já tinha muita gente boa ali, né, já tem muita gente contribuindo. E a resposta que eu trouxe para ela foi: "Sim, mas não tem eu", né. Então, assim, esses dias eu estava escutando uma chamada da acho que do DEM mesmo, que ele falava o seguinte, né, que acho que foi do último SOP que a gente até foi presenteado, e ele falava assim:
o seu tipo de brilho é tão diferente que quando o seu brilho não existe no planeta, o planeta entristece. Ele fica triste porque o seu brilho não está aparecendo. Então, assim, cada pessoa tem uma energia única, cada pessoa tem um brilho único, sabe? Então, assim, quando a gente começa a se colocar nesse espaço de que, ai, mas tem tanta gente, é como se você realmente demonstrasse para o planeta e para o universo que você não é importante, né? Sim. Que você é menos do que você é, né? Eu sempre Então, falo na para verdade, pessoas também, assim, do tipo: "Cara, se não fosse para ter você no universo, eu não teria nascido". exatamente, exatamente. E é muito isso, sabe, Fer? Quando a gente entra naquele espaço de competição e comparação, né? Ai, porque fulano de tal cria, porque fulano de tal é melhor, que não sei o quê. Na verdade, você está demonstrando que você é muito pequeno, sabe? Você está demonstrando para o universo que você não é nada, quando na verdade isso não acontece. Eu sempre gosto de falar que quando a gente percebe uma pessoa que cria muito grandiosamente, nada mais é do que o seu corpo te mostrando que se aquela pessoa criou, você também cria. Né? Sim, E a maior competição que tem, Fer, na verdade, não é com o outro, é com você mesmo, né? sim, Porque você não tem como competir com você mesmo, né? Só que a gente ainda se coloca nesse espaço. Então, o que acontece? Você imagina, você tem o seu jeito de criação, o seu jeito de facilitação, eu tenho o meu. Aí eu olho para você e falo assim, nossa, mas a Fernanda cria muito, gente. Ai, eu queria muito, como é que eu não consigo chegar nem um dedo nos pés dela? E por mais que eu tente parecer igual a você, eu nunca vou parecer igual a você e minha classe nunca vai ser igual à sua, porque é a sua leveza, é o seu jeito de facilitar, é a sua energia que se requer ali e é o jeito que você cria. Então, quando a gente entra nesse espaço de querer competir com o outro e querer, né, colocar o outro melhor do que a gente, que o outro tem muito mais a oferecer, além de você se desempoderar, você mata todas as suas criações. Porque sim, se nem você está reconhecendo o presente que você é, se nem você está reconhecendo, né, a pessoa grandiosa que você é, como você escolhe que o universo reconheça e como você escolhe que as outras pessoas reconheçam você assim? sim, Então, se você escolhe, por exemplo, ter sucesso aí nos seus atendimentos, nas suas classes, você tem que reconhecer realmente o sucesso que você já é. sim. Ai, Porque que só assim lindo. você vai criar e continuar no movimento. E ótimo você falar isso, porque eu sempre falo isso para as pessoas, a gente é único, não existe gente ninguém igual a você, nem gêmeos são Não, iguais, né. não, E eu viro e falo assim: "Cara, se não fosse para você, você não estaria aqui no mundo". Então, a pessoa que exato, for ser o seu cliente, que for para ser seu aluno, vai vir porque é você. exato, Eu falo assim: "Eu posso estar anunciando uma classe na mesma data que você, mas vão vir pessoas que são atraídas por mim para mim e para você para você". Então não tem essa coisa exato. de concorrência, né. E eu falo: Sim. a gente fica se comparando com o outro, achando que o outro é melhor que a gente, sendo que não é". Não existe isso, né, e é uma coisa assim, sabe, Fer, quando eu estava na advocacia, por exemplo, isso é muito comum, né, porque a gente tem aquela concorrência dos advogados, né, tem concorrência de valores, concorrência de currículo, né, concorrência de presença, de quem ganha mais ações, quem perde mais ações. E na época eu advogava muito para empresas, né, então a empresa de toda forma, quando ela já tem uma ação trabalhista, alguma coisa ela já tem que já tem que pagar, né, então eu sempre via desse lado. Então, quando eu entrei no Axis, por exemplo, que eu comecei a perceber que não existia competição e comparação, né, que isso inclusive é uma das 10 chaves da liberdade total, né, Sim, então assim, eu comecei a olhar para aquilo e me deu muito espaço, porque me deu o espaço de eu ser eu, de fazer da maneira que eu acredito que vai ser leve contribuição, sabe? Não existe uma forma estrutura, por exemplo, que nem numa audiência, que você tem que ter o que você vai falar, você tem momentos para falar, não, você não sim. pode sair, o advogado não pode sair falando a hora que ele quiser numa audiência, não é assim. Tem que respeitar os ritos processuais, que é o que a gente chama no direito. A gente tem que respeitar os ritos processuais. Aí, de repente, você começa a acessar ferramentas que vão permitir que você seja quem você quiser ser, falar o que você perceber que é leve ou não para você falar, o que vai contribuir ou não. Então isso para mim me deu um espaço muito de me empoderar, sabe? E ali eu comecei a perceber, né, não tem como você querer trazer para o seu negócio, por exemplo, a energia da criação de uma outra pessoa, porque não vai funcionar para o seu negócio. O seu negócio ele é único. E uma coisa que eu trago, principalmente para as pessoas que escolhem criar esses movimentos dentro da sua equipe, do seu negócio, né, ou estão começando agora, de repente, em artes, ou com atendimentos, ou como facilitadoras, é o seguinte, quanto mais você for você, e quanto mais você tiver realmente vibrando naquilo que você
escolhe ser na sua verdade, né, e como você é, mais o seu negócio expande. Porque o negócio, Fer, ele é o reflexo de quem está por detrás dele. Sim, e é uma das coisas que a gente estava falando também antes de começar a gravar, Sim, né. Cara, você cria muitas classes, não é a minha intenção, sim. porque eu trabalho nos bastidores de outros negócios para o Que é Axis, grandiosíssimo, e tá tudo grandiosíssimo. bem, eu quero dar 2 Sim, classes por ano, 3 classes por ano, tá tudo bem, por que sim, não? Então é sua exato, escolha, né, e para mim eu tô sendo exato. bem-sucedida do mesmo jeito. Sim, e é também, sabe, Fê, é você perceber, né? Eu trago muito isso para minhas mentoradas, que eu dou mentoria de negócios, principalmente para quem às vezes está começando assim. Quando você começa a ter várias criações, ou seja, vários movimentos, você não fica se desprendendo apenas de um movimento da sua vida. E muitas vezes, Fê, por que, que as pessoas às vezes não criam? Criam, porque as pessoas têm um ponto de vista de que criação é quantidade de aluno de classe ou quantidade de dinheiro, Sim, né? Por que, que as pessoas não, às vezes, elas paralisam isso? Porque elas colocam energia somente numa coisa, né? Somente naquilo. E quanto mais você coloca energia numa coisa, mais essa energia cresce. Então, por exemplo, a pessoa começou a atender agora, né? Então ela fica sempre colocando energia. Ai, será que vai ter atendimento? Será que não vai ter atendimento? Será que alguém vai agendar? Será que não vai agendar? Então você percebe que você vai colocando várias impressões magnéticas ali. Você vai colocando vários pontos de vista sobre aquilo. Então você cria barreiras, muitas vezes, das pessoas chegarem em você. Se você tiver vários outros movimentos na sua vida, você não fica só focando naquilo. E ali, quando você solta o controle daquilo, é onde realmente eu brinco que as moléculas relaxam e abre espaço para as sim, possibilidades entrarem. Então é sim, muito comum, por exemplo, você ver que eu gosto de criar várias coisas diferentes, né? Então, por exemplo, eu crio um fundamento, aí eu vou lá e eu tenho mentorias, aí eu crio uma jornada, aí sim, eu crio um clube do livro, sabe? Porque eu gosto desse movimento de várias coisas acontecendo, porque realmente faz com que eu saia do controle. E eu falo, assim, com toda a vulnerabilidade, Fê, eu sou uma pessoa que eu tenho que trabalhar muito meu controle, porque eu sou advogada ainda, né? Eu fui advogada a minha vida inteira. Então, o que mais a gente tinha que ter é controle do processo. Então, de sim, repente, você começa a assumir uma empresa, daqui a pouco você começa a assumir atendimentos, daqui a pouco você começa a virar facilitadora. Aí você tem o pessoal do marketing, tem o pessoal do patrocinado, você tem o pessoal das vendas, aí você tem, tipo, uma equipe para comandar. E daí você quer saber quantos tem, quantos não tem, tá vindo, será que tá engajando, não tá engajando, o pessoal do marketing fala que você tem. Então, assim, você sai de um controle para entrar no outro, né? sim, E aí eu comecei a perceber que eu tava no controle. Eu falei, não, essa pessoa não sou eu, não escolho mais estar nisso. sim, Né? E daí, quando eu comecei a ter várias criações, vários movimentos na minha vida, foi onde eu comecei a perceber que eu não tinha tempo para ficar vendo, por exemplo, ai, fulano de tal, ciclano de tal. Por quê? Porque eu estava no aham, movimento das minhas criações. E ao sim. mesmo tempo você não fica no movimento, se está criando aqui, se está criando ali. Como você está criando várias coisas, você Exato. Isso é relaxa. aquela é o que essa realidade diz, né, de, tipo, colocar todos os seus ovos numa cesta só, você começa a expandir e tá tudo bem, Sim, e é o que funciona para exato. você, né. E é o que funciona. Eu lembro que eu tenho uma amiga aqui de Limeira, né? Que ela é facilitadora de barras também de processos corporais. E ela sempre brincava comigo. Anitta, você tem um método suicida de criação. Porque ela é bancária, né? Então ela é gerente regional, então ela já tem os trabalhos do banco Aham. dela e finais de semana ela ministra classes. E ela e ela fala que ela não consigo criar da forma que você cria muita coisa. Aí eu falei assim, eu brinco muito com ela, eu falei, Elo, e se for o meu método de criação, for o método suicida? Porque a gente acha que, por exemplo, criação tem que ser muita coisa e também não tem que ser nada. Então, assim, você tem que começar a perceber o que é criação para você, o que funciona Sim, para você. Para a Fer funciona criar 3 classes no ano, mas só que as pessoas não olham por detrás o tanto de criação que ela está fazendo, inclusive não, para que o Axis funcione no Brasil, gente. exato. Para que nós, facilitadores, podemos ministrar classes no Brasil. E aí eu acho muito engraçado isso, porque as pessoas viram assim: "Nossa, Fernanda, eu vejo você viajando muito, ou da onde sai dinheiro?". Gente, sai dinheiro porque eu trabalho em outras coisas que as pessoas às vezes não vê, né. As pessoas acham que. Não, mas da onde que sai, gente? Porque ela não tá criando classe. E as pessoas têm muito esse ponto de vista. E aí, que nem eu falo, gente, hoje eu tenho um negócio dentro do Axis, mas eu também tenho minhas mentorias de negócios. Então, por Sim, exemplo, eu posso. Não vou criar classe esse mês, ok. Eu tenho outras fontes, eu também ainda tenho processos que eu recebo. Sabe, eu também, de vez em quando me pedem, eu faço atendimentos, eu faço sim, consultorias online. Então, eu tenho outras fontes de renda entrando. sim, Então é isso, quando você se permite estar no movimento,
né, que é o que a gente chama de caos, porque o que é o caos? O caos é movimento, é você parar de ficar naquele ordenamento ali certinho, você tá Sim. criando um movimento aqui, daqui a pouco eu crio uma coisa aqui, daqui a pouco eu crio uma coisa ali, você tá em movimento. E é Quando a gente faz brincar com perguntas em isso. Axis, é para isso, é para chamar movimento. Exato, e é brincar com isso, porque assim, cara, eu propriamente não tô dando a classe, mas quantas vezes eu tô muito feliz, porque eu tô contribuindo com a criação da classe da Silvia, da Shannon, de outras coisas de diferentes formas, seja promovendo a classe, Exato. ou seja, né, para quem não sabe, eu recebo dinheiro e eu vou lá controlando as coisas para ele, para Silvia. Sim. Então, quantas coisas a gente pode criar com isso, né? Sim. E assim, é você perceber sempre o que é leve, né, Fer? Porque assim, a partir do momento também que não fica leve, não vai ser divertido para você, né? Não, E eu, a vida toda na minha profissão de advogada, muita coisa era pesada para mim, sabe? E foi muito engraçado que ontem, gente, eu postei nos meus stories, né, o meu primeiro vídeo no Instagram há 3 anos atrás, ai, quando eu estava começando. eu só não tinha entendido que era o seu primeiro vídeo, daí eu falei: Era o "Gente". meu primeiro vídeo. Aí depois, logo em seguida, eu postei no segundo, depois eu postei o meu atual. Falei: "E aí, tem diferença em 3 anos?" E é isso, sabe? A gente vai, conforme você vai fazendo vários movimentos na sua vida, conforme você vai escolhendo diferente, agora isso aqui não funciona mais para mim, amanhã eu vou escolher outra coisa, semana que vem eu escolho outra. Você tá também, o seu corpo tá em constante movimento, né? A sua consciência tá expandindo cada vez mais. Então as coisas vão começar a ficar de uma forma diferente. Se você pega uns vídeos meus no começo, eu tinha medo de falar, Fer. Eu tinha medo de falar. Imagina se eu já tivesse feito a classe da voz certa há muito tempo lá atrás, já tava diferente. Mas eu tinha medo de falar, então eu falava muito assim, naquele espaço de pequenininha, né? Porque Sim. como eu estava acostumada a levar chapuletada de juiz, eu já era pequenininha. Então assim, hoje é um outro espaço, sabe? É você falar realmente aquilo que você sabe, né? Falar com exatidão, realmente coisas que você está vivenciando no seu dia a dia, né? Antigamente eu falava com medo, né? Com medo do julgamento, né? Com medo, será que eu tô falando certo? Isso Sabe para aquela mim é coisa? outra coisa, né, que você é o exemplo e que a gente tem e ainda mais na era que a gente tá, né, de mídias sociais, às vezes as pessoas vendem uma coisa na internet que elas não são, né. Sim. E aí eu vejo e falo assim: "Cara, isso não é sustentável". Você é Não. assim, tipo, nos vídeos, né, e a gente É, conversando fora de classe, você é sempre igual. E é isso que eu falo é, para as pessoas: "Gente, procura quem é verdadeiro, porque quem exato. não é, não dura muito tempo". Não dura. Você sabe que uma das coisas que eu falo que contribui muito, sabe, Fer, para você expandir muito, seja qualquer área da sua vida, é a constância, sabe? O Sim. movimento ele anda muito do lado da constância, mas não é a constância de você estar divulgando, não, é a constância de quem você é, sabe? Quando eu entrei em Axis e eu acessei, por exemplo, essas ferramentas, eu percebi que essas ferramentas estavam mudando muito para minha vida. Então eu fiz um comprometimento comigo mesma, sabe? Eu estou disposta a mudar toda a minha vida. Então, todos os dias da minha vida eu vou usar essas ferramentas. E o que acontece muito com as pessoas? Elas começam a desenvolver qualquer técnica e começam a entrar em alguma técnica, e daí elas começam a usar as ferramentas. Elas vão usando, usando. Aí a vida dela começa a melhorar muito, elas começam a mudar. Daí elas, eu já esqueci, amanhã eu faço, amanhã eu esqueci. Elas param, né? Elas param total, e daí o que acontece? As coisas começam, a gente começa a voltar em alguns espaços. Desde quando eu fiz o meu primeiro curso de barras, Fer, para você ter ideia, eu tenho uma rotina quando acordo, sabe? De perguntas, de comunhão com o corpo, de conversar com o negócio, de conversar com o meu dinheiro, de, sabe, destruir, descriar tudo que não tá funcionando para mim Isso é todos os legal. dias. Fazendo só um parênteses aqui, te interrompendo. Isso que é legal, porque as pessoas também acham que entrar nessas terapias é tipo, deixa fluir a energia, deixa ir na crista da onda, né, na coisa, e não é. É organização do mesmo jeito, só que você Sim, faz uma organização leve que funciona para você. diferente, é. E é diferente, porque o diferente é sempre uma possibilidade. Então, assim, todo dia de manhã eu tenho esse ritual que eu digo que é o meu ritual. Mas na verdade não é o ritual, porque ele é leve pra mim, sabe? E é o que convida o meu dia realmente pra ser incrível. Eu tô disposta a ter um dia incrível todos os dias, né? Então, o que que eu posso demandar de mim pra ter um dia incrível todos os dias? E Então, isso faz parte bom, da constância, né. exato. Então não é só eu ir lá e me cadastrar numa classe e fazer uma classe. Não, é vivenciar as classes, né? É vivenciar as ferramentas, é ser a ferramenta, não é só ter. Eu nunca me esqueço de uma pergunta que o Gary fez também, né? Acho que no meu primeiro treinamento, no primeiro, acho que foi no primeiro fundamento global que eu fiz, que ele facilitou alguém e ele virou e falou assim: o quanto você está sendo a ferramenta e o quanto que você está usando a ferramenta, porque tem uma diferença. Você usar a ferramenta é você usar a ferramenta como uma moeda de troca. Então hoje eu vou falar como pode melhorar, porque minha vida tá uma merda.
né? Sim. né? E amanhã minha vida tá ótima e eu esqueço do como pode melhorar. Não, é você ser a ferramenta em todos os momentos da sua vida, os momentos bons, os momentos que não são tão bons, né, para que você possa cada vez mais voar, né, para que realmente você possa ter uma vida incrível. E isso é constância, né. E Isso é aí constância. e aí é isso que eu falo para as pessoas, cara, né, e quando você e eu acho que assim, né, uma das perguntas que as pessoas me fazem, eu acho que você pode trazer o ponto de vista assim: "Tá bom, Fernanda, como você consegue fazer todas as coisas?" Eu sempre falo: "Constância", né. Constância. Eu vou lá e faço o que tem que ser feito, não no sentido Sim, da obrigação, porque é leve para mim e porque tenho sim, constância, né. sim. Se a gente não tem constância, não faz. E aí Não eu flui, né? você criando várias coisas, né, e eu queria que você trouxesse seu ponto de vista disso, porque, né, todo mundo fala: "Nossa, Fernanda, você faz um monte de coisa, como que você consegue dar conta, ainda sai, se Sim, diverte e tudo mais?", né. E eu vejo você igual, e eu queria que você trouxesse seu ponto sim, de vista por isso, porque, né, não sou só eu sim. e é possível. É, porque assim, Fê, o que que eu percebo? É claro que vai ter dias, gente, que a gente tá muito mais animada, né? Tem dias que você fala assim, ai, como pode melhorar? Mas o que que eu percebo? Se você se comprometer com você, você está se comprometendo com a sua vida, né? E o quanto você está disposto a ter a vida que você deseja? Quando eu começo a perceber, ah, acho que eu tô com preguiça, eu acho que eu não quero fazer, eu já, peraí, o quanto eu tô disposta a realmente ter a vida que eu desejo? E quando eu trago essa pergunta para mim, cada vez mais eu fico próximo realmente à vida que eu desejo, sabe, Fer? Então, assim, o que que eu percebo? Se de repente tem alguma coisa no seu dia a dia que tá pesado você fazer, que não tá legal, o seu corpo tá te mostrando que aquela forma não tá fluindo. Então, que forma de repente poderia ficar mais leve de você, por exemplo, fazer? Ah, Sim. eu tenho uma empresa, então eu sou responsável, por exemplo, de fazer os cadastros, tá? Mas eu não gosto de fazer os cadastros. Tá? Que forma de repente seria mais leve de eu fazer os cadastros? Será que de repente escutando uma música eu ficaria mais animado? Sabe, mudaria um pouco o clima. Então, eu percebo também assim, sabe, Fer? Se você tem alguma área da sua vida aí, ou se tem algo que você faz no seu dia a dia que tá pesado, o seu corpo já tá te mostrando que daquela forma que você tá fazendo tá pesado. Então, Uhum. faz perguntas de como pode ser mais leve, qual clareza que você precisa ter para ter mais facilidade com aquilo. E eu vou te falar, por exemplo, tinha uma coisa aqui que era muito pesada para mim quando eu comecei a facilitar classes, né? Que era ter que entrar no site do Axis e fazer o cadastro. Eu falava Hã. assim, gente, isso aqui para mim é só o ó do Borogodó, porque é legal, mas depois que você começa a dar algumas classes, tudo você tem que ir lá cadastrar. Deu classe, tem que cadastrar. Então, às vezes, ficava muito pesado para mim. Uma outra coisa era o seguinte: tem que mandar gravação, por exemplo, fundamento. Ah, eu voltava até que eu baixasse aquela gravação e o pessoal já pedindo. Aí eu falei, gente, como pode ser mais leve isso? Que mais é possível? Aí, né, conforme for, eu comecei escutando uma música, então eu fazia os cadastros, colocava uma música, colocava uma chamada. Então a coisa começou ficando melhor. Hoje eu já tenho uma pessoa que faz isso para mim. Sim, Então ela já vai lá, ela isso é outra cadastra, coisa, né, né? quem eu posso incluir aqui ou o que eu posso incluir Exato. também. O que que eu posso acrescentar aqui? O que que eu posso incluir? Quem eu posso adicionar? E é isso. Para quem que eu posso delegar, né? De repente essa função. Sim. Então, assim, tem muita coisa que às vezes é pesada. É claro, você não vai ter 100% de tudo que você vai gostar de fazer, que o seu corpo vai achar leve. Então, o que é pesado é fazer perguntas. Como que eu posso adicionar uma diversão aqui? O que pode ficar mais leve para mim, né? Quem são as pessoas que podem contribuir comigo? E a mesma coisa que a gente estava falando sobre lá no comecinho. Gente, se você tem um negócio aí, se você tem sessões, peçam pelas pessoas que estão dispostas a receber da energia que só você, esse brilho único, tem para oferecer, né? Legal. Então é isso, eu acordo de manhã e já falo, universo, quem são as pessoas que estão buscando por aquilo que só eu tenho a oferecer? Só eu tenho para contribuir. E uma coisa que eu faço muito, Fer, que contribui muito com o meu movimento, já que a gente está falando de movimento, é engajar com a terra, né, o planeta para mim é algo muito precioso. Quando eu estava na Sim. advocacia, para você ter ideia, eu nem olhava para nada. Eu não olhava para planta, eu não olhava para flor, eu não olhava para natureza, eu não olhava para nada. Hoje é tão interessante o jeito que eu olho para as coisas, com tanta gratidão, com tanto carinho, sabe? Até um passarinho, sabe? Qualquer coisinha que eu recebo, uma pedrinha, assim, sabe? Eu já olho para aquilo e falo, uau, sabe? E quando eu acordo, por exemplo, ou quando eu estou em algum momento do meu dia, eu sempre me engajo com a Terra, sabe? Eu peço contribuição do planeta, né? Como mais o meu negócio pode contribuir, né? O quanto o planeta pode contribuir com o meu negócio, com o meu dinheiro, com a minha vida, né? Eu peço para o meu corpo puxar toda a energia de entusiasmo que a Terra tem, sabe? De abundância, de prosperidade. Isso me dá uma energia diferente também e eu percebo que é como se eu com a Terra estivéssemos naquele movimento.
juntas, sabe? Para criar mais para todos. Isso é Então, uma quando coisa você que eu inclui a percebi terra, você está muito. criando para todos e para você, né? Isso eu percebi muito trabalhando no El Lugar, né, que essa Ah, verdadeira é lindo, conexão à né? terra, de você realmente ali, ó, eu tô aqui para você, né, e quando você contribui com a terra, como ela te devolve, né. Muito, muito, muito. E as pessoas esquecem isso em Axis, às vezes, sabe, Fer? Sim, E eu trago muito isso para os meus alunos. Falei, gente, não se esqueçam, né? Toda pergunta que você faz, né? O que você quer para que tudo isso saia muito melhor do que eu posso ter imaginado para mim, para todos e para o planeta. Inclui o planeta nas perguntas, coloque o planeta nas suas criações. Né, o sim, planeta agradece quando você também está criando. Então, é uma forma dele retribuir com você também. Quando ele vê os seus movimentos, ele quer cada vez mais que você movimente, porque ele sabe que os seus movimentos vão movimentar todo o planeta. legal. A gente está chegando no final e eu, né, tem 2 perguntas que eu faço para todo mundo que participa É. dos podcasts. Tchan, 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 tchan. Qual é a ferramenta ou o que que você faz que não pode faltar na sua rotina e que mais te traz mudanças? Tá. Eu acredito que a ferramenta que eu mais faço, que me traz mudanças, é o A Quem Pertence Isso, Que legal. né? Porque parece que não, mas a gente o tempo todo está captando o tempo todo todo mundo. E não é só questão de você estar captando o tempo todo, a gente está percebendo as consciências das pessoas, os pensamentos das pessoas, o sentimento das pessoas. E quando a gente não está presente, Fer, a gente já traz aquilo como nosso. E a gente já começa a funcionar achando que aquilo ali está acontecendo com a gente. E mais daquilo você cria para sua realidade. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa, Fer, que quando eu acordo, eu já acordo fazendo a quem pertence isso. Porque no meu saber, eu falo assim, bom, é impossível. De noite eu devo dar umas viajadas aí para várias dimensões e realidades. Tem Eu devo aplicativo trazer para me lembrar também, hein, porque é, senão exato, eu devo trazer um tanto de coisa para cá, né? Porque muitas vezes, quantas vezes a gente acorda mal, angustiado, pesado, por conta disso, porque eu sempre digo, não pensa não, gente, que você tá lá deitado, né, enquanto você tá dormindo, seu cérebro tá te lixando a unha, deixa eu esperar ela acordar. Não, ele tá na balada pensar aqui, cósmica, né. tá ali, pra lá, trazendo um tanto de gororoba aí, né? E quando eu acordo, é uma das primeiras coisas que eu faço, e durante o dia, assim, sabe? Quando eu percebo, por exemplo, alguma irritação, né? Quando eu percebo, de repente, que tem alguma coisa que não tá fluindo, nossa, mas quem pertence isso, gente? Como pode melhorar tudo isso? Eu acho que é uma das ferramentas mais presentes. Todas, na verdade, são, só que essa é a que eu tô direto ali. Que legal. E que conselho você poderia dar para as pessoas que estão começando no mundo da terapia ou, né, virando facilitador agora? Fê, o conselho que eu dou é realmente assim, não desistam, sabe? A gente tem uma tendência a comprar muitas coisas das pessoas, né? E também a se comparar muito com as pessoas. Então, muitas vezes a gente começa, então de repente você começa com poucos clientes, de repente você começa fazendo uma live, tem 2, 3 pessoas, e a gente tem aquela tendência a se paralisar. Ah, eu acho que eu tô fazendo não tá legal. E não é assim, meus amores. Se você realmente tem constância, né, se você tem algo que vibra e você sabe o presente que você é e o quanto que você pode contribuir para várias pessoas, continue, continue, porque é o que eu sempre falo, não existe um salto quântico, sabe, Fer? Nosso salto quântico é todos os dias. É todos os dias você acordar e falar assim: hoje o meu dia vai ser incrível, sabe? Hoje eu vou dar um salto quântico na minha vida. E muitas vezes a gente fica muito aprisionado no que a gente não está criando e a gente não percebe o movimento da criação. Então, às vezes você fica naquele ponto de vista de que 3, 4 pessoas não vão criar nada para você numa live, e de repente 200 seguidores não vão criar nada para você, que de repente uma pessoa que você tem na semana não vai criar nada para você. E, meu amor, você não tem ideia o quanto que está criando, tá? Legal. Porque todo mundo começou assim. Sim, Ninguém começou já bombando, né? sim. É o que eu sempre brinco, sabe, Fer? Os principais milionários, os principais bilionários do planeta não começaram com dinheiro. Então, é o que eu falo assim, sabe? Se todos nós, né, já conseguimos muitas coisas, vocês também conseguem, sabe? É você realmente não desistir do produto mais valioso que é você. Porque quando você não desiste de você, o universo não desiste de você também. Que legal. É isso mesmo. E como as pessoas te acham? Gente, vocês podem me achar de diferentes maneiras, que aqui a gente é da era digital. Brincando. Olha só, gente, meu nome ele é maravilhoso, Mamãe Caprichoneiro. Você pode me achar no Instagram, Juanita, com ROA, 2 N's e 2 T's e A, tá?
temos podcasts, temos canal no YouTube, temos canal no Telegram, estamos no LinkedIn, estamos no Twitter, estamos no TikTok, em algum lugar você vai me achar aí. É, que legal, É. Fê. E gratidão por vocês, gratidão para vocês Ai, que Fê, estão vindo gratidão aqui você no por todo esse movimento que você futuro. está fazendo, incrível para o planeta. Eu que agradeço, assim, de verdade, super contribuição sempre, né? E, Fer, parabéns por todo o movimento que você faz, né, pelo Axis no Brasil, porque eu falo que são poucas pessoas que eu vejo realmente que Fora. têm essa energia de contribuir para todos e que se requer para que tenhamos mais pessoas que nem você, né, que estão dispostas a serem esse movimento da consciência no planeta, porque a gente sabe que quando a gente é esse movimento, mais pessoas escolhem, o planeta agradece, a nossa vida respira e a gente fica muito mais feliz. Então, assim, como nós, né, aqui no Brasil, gente, dentro de Axis, podemos ser mais felizes e gratos por todo o movimento que a Fer faz aqui para nós nos bastidores, que muita gente não vê, né? Mas tem todo um movimento acontecendo. Gratidão, Fer. Eu que agradeço. Um beijo, pessoal, e a gente se vê no próximo Beijo. episódio. Você acabou de ouvir o podcast Terapia Integralista por Fernanda Matera.